Oi, pessoal! Continuando a nossa aula sobre as bases, vamos falar sobre uma característica das bases que é o grau de solubilidade em água, ok? Algumas são solúveis, outras pouco solúveis e algumas são praticamente insolúveis em água. No grupo das solúveis, nós temos as bases que são compostas aí, que possuem um cátion pertencente ao grupo dos metais alcalinos, como, por exemplo, as bases NaOH ou KOH. Então, os cátions sódio e os cátions potássio, né, pertencentes aos metais alcalinos, lembrando, metais alcalinos é a coluna 1A da tabela periódica, formam todos bases bem solúveis em água. Um outro exemplo também, que está fora aqui do grupo dos metais alcalinos, é o hidróxido de amônio, o NH4OH. Aqui no grupo das bases pouco solúveis estão as bases aí formadas pelos cátions dos metais alcalinos terrosos, como o hidróxido de cálcio, por exemplo, tá? Lembrando aí, os alcalinos terrosos são pertencentes à coluna 2A, são aí a família da segunda coluna da tabela periódica. Então, aqui nós temos como exemplo o hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário também, um elemento aí da coluna 2A, tá bom? E aqui no grupo dos praticamente insolúveis, nós temos as demais bases, tá? Então, as demais bases que vocês encontrarem que não forem pertencentes a esses dois primeiros grupos são aí praticamente insolúveis em água. Passando agora para a nomenclatura, as bases podem formar, os elementos que formam as bases podem formar apenas uma base ou podem formar duas bases. Quando o elemento que forma o cátion, aqui no caso, por exemplo, o sódio e o cátion amônio, quando ele forma apenas uma base, o nome é composto pela palavra hidróxido de e o nome do elemento. Então, aqui no caso, aqui eu tenho o hidróxido, é uma base, de, o cátion aqui é o cátion do sódio, então hidróxido de sódio, ok? Aqui no caso é o hidróxido de, o cátion formado aqui é o amônio, tá? O NH4 recebe o nome de amônio. Então, é hidróxido de amônio. Agora, se o elemento ele forma duas bases, nós vamos calcular o NOx, assim como nós fizemos para os ácidos, tá? Quando o elemento assumir maior NOx, a terminação será ico, e quando o elemento assumir o menor NOx, a terminação será oso. Então, aqui, se vocês calcularem, o NOx do ferro nós não conhecemos, mas 3 vezes o íon hidroxila, que tem NOx menos 1, isso tem que dar igual a zero. Então, o x aqui é igual a mais 3 vezes menos 1 menos 3, passa para lá, mais 3. Se vocês fizerem o cálculo aqui, vocês vão encontrar para esse ferro o NOx mais 2. Então, o ferro assume NOx mais 3 e NOx mais 2. Para o ferro que assume NOx mais 3, nós vamos chamar de hidróxido férrico, terminação ico, ou ainda hidróxido de ferro, e aí nós sinalizamos com algarismos romanos o NOx, de ferro 3, ok? Aqui, para esse exemplo de baixo, os dois nomes possíveis serão hidróxido ferroso, terminação oso, porque é o menor NOx assumido pelo ferro, ou ainda hidróxido de ferro 2, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br ou através do grupo O Quadro lá no Facebook. Bons estudos!